Aula: legendas, equações, figuras e tabelas. Vamos falar em como adicionar, formatar ou excluir legendas no Word. Você pode adicionar a legenda a objetos. Esses objetos seriam equações, figuras ou tabelas. Uma legenda é um rótulo numerado. Exemplo: figura 1, que pode ser adicionado a uma figura. Tabela 1, para uma tabela. Ela é composta por um texto personalizável, figura, tabela, equações ou outra coisa que você digite, seguido de um número ordenado ou uma letra, 1, 2, 3 ou A, B e C, normalmente, que pode ser opcional, seguido por um texto que descreva o que significa ou a figura, ou a tabela, ou a referência daquela equação. Você também pode usar essa legenda para criar uma tabela de índices com os itens legendados. Por exemplo, uma tabela de figuras, uma tabela de equações ou mesmo uma tabela de tabelas, né? Representação bem parecida com a do sumário. Vamos lá então, vamos começar como adicionar uma legenda no Word. Estou aqui com um documento já preparado, né? No qual eu já tenho um sumário criado, né? Já tenho uma página reservada para legenda de imagem, uma outra página para legenda de tabela. Começo o meu trabalho. Aqui eu já tenho a primeira figura no título 1. No título 2 eu tenho uma segunda figura, ainda uma outra figura. E aí a gente fez aqui, pessoal, vocês podem reparar que essa página aqui ela está em paisagem. Por quê? A referência para tabelas, normalmente as tabelas são mais extensas na horizontal. E a gente fez essa mudança aqui no layout da página. O recurso que a gente utilizou aqui é um recurso já conhecido, que é a quebra de seção, né? Que me permite a alteração do layout ou a composição tanto do cabeçalho como do rodapé. E aí eu volto com uma nova quebra de seção para continuar o meu texto no modo retrato. Título 3, título 4. No título 4 eu tenho uma nova figura. Volto a fazer uma nova quebra de seção para inserir uma outra tabela aqui no final do meu documento. Reparem uma diferença entre as tabelas, fica só uma dica. Esse recurso aqui foi inserir tabela do Word, né? Ele tem algumas limitações, mas também permite que eu faça cálculos, tá ok? Nesta última tabela, eu já inseri uma planilha do Excel. Reparem que o conteúdo é o mesmo, né? Só que ele tem algumas alterações. Por quê? Ele me traz mais recursos que a gente traz no próprio Excel, tá ok? Vamos lá então. Como é que a gente começa para inserir a legenda? Vou voltar lá em cima na nossa primeira figura que está no título 1. Sempre que eu for começar a inserir uma legenda, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, selecionar esse objeto. Seleciono o objeto, tá ok? Agora eu vou lá na guia referência, tá? Grupo legenda, vamos dar um zoom aqui. Então eu tô lá, ó, guia referência, grupo legenda. Vamos usar a opção inserir legenda. Reparem que ele já detecta para a gente o que é esse objeto. No meu caso aqui é uma figura. Para inserir a legenda, seja para tabela, seja para equação, vai ser o mesmo. A única diferença vai estar aqui, ó, nesta caixa aqui, ó. Equação, figura e tabela. Mas o Word ele já detecta que o objeto está selecionado e já facilita para a gente. Então reparem aqui, ó, continuando, a gente tem a possibilidade de estar colocando a legenda abaixo do item ou acima do item, tá? Isso aqui está relacionado, pessoal, muito a padrão, né? Então, às vezes o pessoal está fazendo um TCC, normalmente a legenda na parte inferior, ou seja, abaixo do item. Vamos usar essa opção. Estou lá, ok? Aqui é o rótulo que ele vai aparecer para mim. E aqui eu posso inserir meu texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um espaço
tracinho, desktop 1, tá ok? Aqui a gente tem algumas outras opções, por exemplo, eu posso criar um novo rótulo, eu não quero figura, eu quero, por exemplo, criar teste, referência, ou o que for, eu posso colocar o texto aqui. E aqui a gente vai naquela questão da numeração, né? Lembra os formatos? Lembra muito o formato lá do sumário, da numeração de páginas, né? Então eu tenho 1, 2, 3, ABC, maiúsculo e minúsculo, e em algarismos romanos, né? Minúsculo também maiúsculo. A gente não vai mexer nessa parte aqui. Eu não quero colocar o título, eu também posso colocar o título aqui. A gente não vai usar esse título aqui, tá? Vou voltar aqui e vou dar um OK. Olha lá como é que ficou. Então tá aqui, ó, criada a primeira legenda para minha figura 1, tá ok? Coloquei como desktop 1. Vamos agora na nossa segunda imagem. Lembrando sempre, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, selecionar o objeto. Seleciono o objeto, vou novamente na guia referência, grupo legenda, inserir legenda. Figura 2. Vou colocar, aproveitando somente a sequência, desktop 2. Eu quero abaixo do item, ele mantém a seleção que eu fiz do anterior, então todos agora vão estar abaixo do item, e vou dar um OK. Tá lá, figura desktop 2. Vamos continuar na sequência. Nossa outra figura aqui, novamente mesmo procedimento, guia referência, grupo legenda, inserir legenda. Figura 3. Desktop 3. Continua abaixo, vou dar um OK. Tá lá, ele colocou nossa legendazinha lá, tá? Agora apareceu uma tabela. Eu preciso ir na próxima figura? Não, eu posso fazer esse objeto agora. Vou selecionar ele e inserir legenda. Aqui a gente vai modificar. Vou colocar tabela. Ele já coloca a tabela 1. Eu vou colocar custo produto. Vou colocar custo produto 1. Vou mudar para baixo e vou dar um OK. Tá lá, tabela 1, custo produto 1. Continuo na sequência, uma outra imagem, inserir legenda. Volto para a figura, ele não está detectando, abaixo do item, desktop 4. Dou um OK, continuo o meu trabalho. Agora eu pego a minha outra tabela, inserir legenda, modifico para a tabela, custom produto 2. Ok, terminamos a nossa parte para inserir a legenda. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar os nossos índices, tá? Vou voltar lá em cima, né? Na minha guia de legenda. Como é que a gente faz para inserir a legenda? Pessoal, o caminho é mais ou menos o mesmo, tá? O índice de legendas nada mais é que uma lista organizada, que organiza em números, né, imagens ou tabelas no documento do Word. Esse índice é uma ilustração como sumário, como a gente já havia comentado. Como é que a gente faz? Primeiro eu tenho que adicionar as legendas. As legendas já foram todas adicionadas, tá ok? A gente já tem a sequência montada e agora eu vou inserir o meu índice de ilustrações. Então a gente vai no mesmo caminho, lógico, pessoal, eu tenho que estar posicionado aonde eu quero que a legenda seja inserida. Muita atenção com esse detalhe. Novamente, aonde que a gente vai?
Vou novamente no guia referência, grupo legendas, só que agora eu vou vir aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Reparem que ele é muito parecido com o do sumário, né? E aqui eu tenho duas representações, visualizar impressão e se eu fosse fazer alguma coisa para a web, porque ele também é um hiperlink, ele me direciona para a imagem ou me direciona para a tabela. Nesse caso aqui, a que a gente está fazendo, primeiro, né? Vamos sair aqui só um minutinho, é meu imagens, tá? Então vamos lá de novo. Reparem aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, sumário, índice remissivo. Eles vêm desabilitados, né? Porque a gente está criando o índice para as tabelas, né? Para as figuras. E aqui eu vou modificar. Em vez de tabela, vai ser de figuras. Reparem que ele altera aqui. Aqui é o texto, né? Que é o texto que a gente digitou. E é simplesmente dar um OK agora. Tá lá, ó. Tá montado o meu índice bonitinho. Tá ok? Vamos fazer a mesma coisa para o de tabelas. Então eu vou novamente lá no guia, referência, grupo legenda, inserir índice de ilustrações. No caso aqui a gente está fazendo de tabelas, já está aqui preenchido, simplesmente vou dar um OK. Lembra que a gente falou que ele é um hiperlink? Ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, pressione Ctrl e clique. Então eu vou apertar o Ctrl, ele vai virar uma mãozinha, custo produto 2. Onde ele jogou a gente? Lá na nossa tabelinha com o custo produto 2. Tá aí, ó. Tá ok? Volto lá em cima. Digamos que eu quisesse ir no índice, ó. Tô lá no sumário. Título 3. Ele me jogou no título 3. Título 4. Vou voltar lá em cima agora. Vamos de imagem. Eu quero ir na desktop 2. Clico aqui. Desktop 2. E ele já me jogou lá. Vou fazer uma correçãozinha aqui, pessoal. Ok. Para ficar mais bonitinho. Para atualizar, pessoal, é a mesma coisa que a gente faz lá no sumário. Clico com o botão da direita, dou um atualizar campo. Só que eu também tenho uma tecla de atalho. Dentro do meu sumário, do meu índice no caso, eu vou dar um F9. Utilizem sempre a opção aqui de baixo, tá, pessoal? Fica melhor para a gente poder trabalhar, tá? Como eu fiz aquela alteração por fora, né, ele ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas isso aqui depois a gente pode corrigir. Pessoal, então não tem segredo inserir legenda, tá? É bem simples. Deixa nosso documento organizado, facilita no caso o leitor, né? Então é bem simples de fazer, tá ok? Valeu, pessoal!